Daremos neste momento início a mais um encontro do projeto Maio Tecnológico, com o tema Facilidade na Palma da Mão através da ferramenta colaborativa denominada Teams. A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, CETIC, está realizando a 5ª edição do projeto Maio Tecnológico. Para conduzir neste momento esta palestra, a gente convida o nosso secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Gerânio Gomes, que já se encontra à mesa. A gente vai ter como debatedores o diretor do Departamento de Infraestrutura e Suporte da Igreja Corte, Gilvan Galvão, o chefe de seção de suporte e manutenção do TJ, Rodolfo Trindade, e o chefe do setor de sustentação dos sistemas judiciais, Paulo Henrique. A gente informa também que durante toda a palestra o técnico Sandro Teonilo estará disponível para fazer a configuração dos Teams nos dispositivos celulares dos magistrados e servidores que assim desejarem. E a gente lembra também que ao final será aberta um espaço para perguntas. A gente neste momento convida a diretora do Foro da Comarca de Parnamirim, a juíza de direito Lina Flávia, que vai dar as boas-vindas a todos os presentes. Bom dia. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Gostaria de saudar a mesa, em nome de Gerânio, dar as boas-vindas e dizer que estamos imensamente felizes de receber em nossa comarca esse Maio Tecnológico sobre essa ferramenta Teams, esse gigante que tem muito a nos oferecer, está presente no nosso dia a dia e muitas vezes nós não damos conta dele, seja para fazer uma pesquisa, através do Agile, seja para tirar uma dúvida de um funcionário, de um juiz, seja através de um compartilhamento de dados, seja em audiência, seja no balcão virtual para ajudar um jurisdicionado. Então, é um universo, um imenso universo que a gente tem que desvendar diariamente. Vamos ter a oportunidade hoje, né, de ficar aqui com vocês. Então, muito obrigada. Passo a palavra aí para os palestrantes para essa aula. A gente registra como fator de brilhantismo para este encontro, nesta super sexta-feira, a presença de servidores aqui do Foro da Comarca de Parnamirim, das juízas Manuela de Alexandria, Ana Cláudia e Tatiana Lobo, também o juiz auxiliar da presidência, Diego Cabral. Com a palavra agora, abrindo a mesa, o nosso secretário de Comunicação, Gerânio Gomes. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês, dos magistrados, dos servidores. Agradeço também ao doutor Diego Cabral, o juiz da nossa pasta de Tecnologia da Informação, que tem dado todo o apoio aí nos projetos de gestão deste biênio. Estamos no 5º ciclo de foco em tecnologia. Em todo mês de maio de cada ano, a gente traz um foco. Muitas vezes, um sistema específico, uma metodologia específica. Aí, dessa vez, a gente resolveu dar um foco numa ferramenta que traz várias ferramentas específicas dentro dela, que é uma ferramenta colaborativa, um painel onde, através dele, o servidor, o magistrado, possa ter acesso a várias informações de vários sistemas. Foi a partir de uma demanda dos magistrados e servidores que queriam evitar ficar saindo de um sistema para entrar em outro. E aí, muitas vezes, isso dificultava, às vezes o processo ficava parado, porque tinha que parar ali o PJE para entrar em outra ferramenta, para voltar para o PJE. E aí está se iniciando, apesar de há um ano quase, essa ferramenta está em funcionamento, está se iniciando o maior uso dela. E aí o foco desse ano foi exatamente por isso, para poder aumentar essa adesão de uso.
já que a gente tem uma meta de ter uma adesão mínima para poder o tribunal concordar com a renovação desse contrato. É um contrato que a gente tem com a empresa específica, representante da Microsoft, onde a gente tem todo um rol de serviços, de funcionalidades de uma ferramenta. E aí, o bom disso também é porque, conforme venham evoluções de maneira mundial nessa ferramenta da Microsoft, nas renovações a gente vai poder absorver aqui para o nosso tribunal. Como, por exemplo, essas ferramentas de inteligência artificial que estão em voga, né, no mundo todo, a gente vai poder incluí-las nessa nossa ferramenta. Hoje já tem, por exemplo, grava audiência, transcreve a audiência. Isso já é feito, para quem ainda não sabe. Hoje a gente tem algumas informações pessoais também, que a gente pode acompanhar, afastamentos do servidor. Já recebi algumas, estava falando ali com o Vivaldo, ele estava dando umas ideias, né? Até considerando o nosso público, o nosso servidor, ele é um servidor já com bastante anos no judiciário. O nosso último concurso foi de 2002. Então, informações referentes a bônus de permanência, aposentadoria, seria bastante válidas para essa ferramenta. Hoje só aparece ali os afastamentos. Temos acompanhamentos de várias outras ferramentas, como SIGAJUS, como ocorrências de ouvidoria, que você pode acompanhar, como juiz que está de plantão receber a notificação que chegou um processo, concluso ao relator, concluso para a sentença, enfim, várias coisas que a gente pode acompanhar no computador e no celular. Tudo que a gente faz no computador vai poder fazer no celular. Eu digo isso porque muita gente fica amarrada à comodidade do WhatsApp, né? Que há muito tempo as pessoas se acostumaram a uma ferramenta, uma ótima ferramenta, mas que muitas vezes ela tem o propósito da situação pessoal. Quando você vem para o âmbito corporativo, é necessário que você tenha uma agregação de funcionalidades ali, e é isso que a gente vem a oferecer. Bom, a gente tem algumas ferramentas práticas para demonstrar. Vou passar aqui para... Quem vai começar, Rodolfo ou Paulo? Gilvan vai complementar? Bom dia a todos. Pessoal, só destacar alguns aspectos gerais, antes dos meninos entrarem na parte mais prática da solução. Inicialmente, registrar que, apesar do tribunal ter, através de um processo licitatório, ter contratado a ferramenta da Microsoft, que é o Office 365, Teams, enfim, mas a solução, a ideia por trás disso é agnóstica, tá? Então, independente se hoje a Microsoft, eventualmente, em algum outro momento, isso for alterado, todas as informações, enfim, o conceito por trás da ferramenta única será mantido. Então, não há... Isso aí está garantido, essa transição, inclusive, no próprio contrato que a gente tem hoje, já é garantido. Então, a preocupação que nós tivemos para que não haja descontinuidade nessa ideia, né? Além disso, uma vantagem considerável que temos é a parte de segurança. As ferramentas que utilizávamos antes, por exemplo, o e-mail, que também veio junto agora, né, dessa ferramenta da Microsoft. Antes a gente tinha uma solução proprietária desenvolvida na própria CETIC, não que não atendesse, atendia, mas além de ter um espaço bem menor, né, hoje os magistrados e servidores têm à disposição um espaço praticamente infinitamente maior. No caso dos magistrados, é verdade, porque a conta que eles têm direito, bem como a conta das unidades judiciais, tem um espaço limitado para armazenamento, tanto para o e-mail como para as audiências, enfim. Mas essa questão da segurança é importante, porque a gente deu um salto considerável nesse aspecto, porque como é uma ferramenta provida pela Microsoft a nível mundial, então todas as atualizações que saem de segurança já são automaticamente incorporadas à ferramenta sem a necessidade de uma atuação local. Então, isso é um ponto importante. Acho que o tribunal
com certeza evoluiu bastante nesse aspecto com essa contratação, além do próprio conceito de reunir as principais, a ideia por trás de ter um agregador de produtividade e colaboração para quando você abre seu computador, né, e ter o Teams ali. Inclusive, a gente já colocou para que ele inicie, né, junto com, quando você faz logon, a tela do Teams ela já surge ali. E o aplicativo que os meninos vão mostrar, que é o primeiro da filinha lá do Teams, o TJRN Alertas, ele concentrar informações sobre férias, Siga Jus, como o Gerânio falou, e futuramente até outras que venham a ser desenvolvidas, dependendo do uso que se dê, né? Então, isso acho que é um fator também que merece destaque, e aí os meninos vão entrar em mais detalhes de como isso está apresentado na prática, tá bom? Obrigado, bom evento. Paulo? Bom dia a todos. Bem, então, dadas as apresentações aí, vamos entrar um pouco na parte prática do nosso encontro aqui, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre a parte do balcão virtual, parte de gravação, transcrição de audiência e outros assuntos. Bom, na parte do balcão virtual, ele foi regulamentado no tribunal através da portaria conjunta número 29, né? Então, ele institui um atendimento que seja similar ao atendimento presencial das unidades, né? E para isso a gente vai criar dentro do Teams um agendamento, uma sala que seja para receber essa pessoa que queira o atendimento, né? Então, esse agendamento vai ser feito dentro da opção do calendário no Teams. Nele a gente vai clicar numa área do calendário para abrir um novo agendamento, ou então na opção de nova reunião, e vamos passar algumas informações que são necessárias para que a gente tenha esse balcão. Uma delas é definir o nome desse agendamento, e aí a gente sugere que seja algo que identifique o que é aquele agendamento, uma vez que a gente vai deixar ele aparecendo na tela de forma recorrente. Lá a gente costuma chamar de atendimento balcão virtual, esse agendamento. Temos que adicionar um participante obrigatório nessa reunião apenas para que a gente possa fazer algumas configurações mais específicas. E aí essas configurações diz respeito à parte de quem vai acessar a sala ou não, se pode entrar diretamente ou se vai aguardar no lobby até que a pessoa aceite aquele participante. Essas mesmas configurações, elas são úteis também para a parte das audiências. Então, da mesma forma que a gente configura o agendamento do balcão, a gente vai configurar para as audiências, né? O balcão virtual é um conjunto de canais, né, de atendimento. Não quer dizer que é apenas o Teams. Ele é composto por telefone da unidade, pelo e-mail da unidade e o canal do Teams, a sala do Teams, que seria para um atendimento virtual. Feita a criação dessa sala, feita as configurações aí mais detalhadas, assim, a gente não vai abrir aqui muito no passo a passo para não prolongar tanto, mas ficamos abertos depois para explicar. A gente vai fazer o encurtamento desse link para transformá-lo num nome amigável, né? O que seria o encurtamento? A gente vai pegar o link que é gerado pelo Teams, um link muito grande, que não é de fácil memorização. Vamos acessar a ferramenta de encurtar esse link, foi uma ferramenta desenvolvida também pela CETIC, e nessa ferramenta a gente vai informar o que foi gerado lá pelo Teams, vamos dar o nome que a gente quer para esse agendamento. Mais uma vez, isso funciona também para as audiências ou qualquer outro tipo de reunião. E aí vamos, mais uma vez, colocar um nome amigável para facilitar aí a memorização, até para compartilhar essa informação com alguém. E vamos gerar o link encurtado. A gente pode observar que ele já mostra ali, lnktjrn.jus.br / o nome que a gente deu. Temos algumas opções de já compartilhar esse link direto por mídias sociais, bem como o QR Code, que é para a gente pode enviar e a pessoa vai fazer a leitura, automaticamente vai cair nessa sala
que a gente criou. Essa informação do encurtamento do link também é interessante até para situações dentro dos processos, né? Às vezes precisa compartilhar o arquivo que foi gerado numa audiência com algum outro usuário, com a parte, com o advogado, e se não quiser subir o arquivo, pode fazer a gravação, gerar o compartilhamento desse arquivo nas opções lá do OneDrive, criar o link desse compartilhamento, encurtar e apenas referenciar ele dentro do processo. Quando a parte receber e clicar, vai direcionar para o OneDrive e vai conseguir ali fazer a abertura do arquivo. Mais à frente, Rodolfo vai falar um pouco mais aí sobre essa parte do compartilhamento. Bom, então, o balcão virtual, praticamente, seria a gente criar o agendamento, fazer a recorrência dele na hora da criação, ou seja, a recorrência deixar com que ele fique aparecendo no nosso calendário todos os dias. Não é necessário a gente estar com a sala aberta, né? Eu não tenho que estar com a reunião aberta, pois a configuração que a gente faz lá nas opções de reunião, de avisar quando alguém estiver tentando acessar a sala, quem estiver atendendo o balcão naquele momento vai receber o alerta na tela, e aí ali ele já acessa e faz o atendimento normalmente. Para as audiências, a parte de audiências, né, as configurações são as mesmas, a gente não tem muito o que mudar nas configurações de audiência. Tem uma configuração mais específica, que seria a questão de quem pode apresentar, que isso impacta diretamente se a pessoa pode iniciar uma gravação ou não, e isso pode acabar atrapalhando um pouco se a gente não configurar, porque uma pessoa pode iniciar a gravação e um outro usuário, sem querer, pode parar a gravação que estava acontecendo. Então, a gente recomenda aí que faça essa configuraçãozinha de quem pode apresentar dentro da reunião. Uma outra configuração interessante, Gerando colocou no início, a parte de transcrição. Então, hoje, quando a gente inicia uma gravação, automaticamente, ele já vai iniciar a transcrição. Antes, a gente, quando iniciava uma transcrição, essa transcrição ela vinha em inglês. Hoje, a Microsoft atualizou e ele já permite que, antes de iniciar a gravação, ele pergunte qual é o idioma que a gente quer definir para aquela transcrição. Podemos definir ali e já salvar aquela informação para futuros eventos, ou seja, eu não vou precisar ficar configurando o idioma da transcrição toda a vida que acessar. Iniciada a gravação do evento, da reunião ou da audiência, né? Tem uma informação importante que essa gravação ela fica gravada na conta da pessoa que iniciou. Então, mais uma vez, quando a gente define que várias pessoas podem apresentar, às vezes a reunião ela é iniciada, a audiência ela é iniciada na conta da unidade e uma outra pessoa foi quem iniciou. Às vezes aí vai procurar a gravação na conta da unidade e informa que não está encontrando. Isso é comum a gente receber, inclusive, lá na central, no Agile. Mas é porque quem iniciou a gravação foi uma outra pessoa. Então, quando a gente define um único apresentador, seria o organizador, a gente já sabe que somente aquela conta vai poder gravar e é onde o arquivo vai ficar gravado. É na conta da pessoa que vai ficar gravado. Essa gravação dentro do Teams, no OneDrive, ela fica na pasta chamada Gravações. É padrão isso aí da Microsoft, ele fica na pasta chamada Gravações. Mas também podemos encontrar essa gravação dentro do chat do próprio evento, da própria audiência. Então, quando a gente inicia uma gravação que ele vai gerar um chat daquele evento, daquela reunião, daquela audiência. E ali a gente consegue visualizar tanto o arquivo de vídeo da gravação, como o arquivo TXT da transcrição. A gente sugere, recomenda, assim, acho que mais por uma questão de zelo, que após a gravação das audiências, esses arquivos, obviamente dentro do tempo hábil aí, já seja elevado para dentro do PJE, para dentro da audiência do processo no PJE, evitando que depois esse arquivo equivocadamente seja apagado, seja movido de local, e de repente a pessoa não sabe para onde colocou. E às vezes registra um chamado conosco aí,
perguntando, meu arquivo sumiu, né? Não estou mais localizando. E quando a gente vai fazer o rastreio, foi uma situação similar a essa. Alguém moveu para a lixeira, alguém moveu de pasta. Então, para evitar esse tipo de situação, a sugestão seria, logo que possível, já subir também para o PJE, fica como um segundo backup daquele arquivo ali. Bem, um pouco acelerado, a gente falou aqui da parte de gravação, da parte de balcão virtual, e Rodolfo vai dar continuidade aqui com os demais temas. Bom dia, pessoal. Só para complementar Paulo, sobre a regulamentação, lembrando que essa regulamentação atinge diretamente o tribunal na questão da pontuação com o CNJ. Então, por isso que é importante que todas as unidades realmente criem seus links para o balcão virtual e não esqueçam de colocar essa informação no site do tribunal. Segundo a comunicação social, ele diz que passaram o usuário e senha para todas as unidades para que consiga alterar, modificar, inserir suas informações. Então, para que a gente consiga pontuar no CNJ enquanto balcão virtual, é importantíssimo que todas as unidades entrem no site do tribunal e atualizem as informações. A gente verificou na última visita que diversas unidades estão com essas informações em branco. E isso, como eu disse, vai impactar diretamente na pontuação do tribunal para com o CNJ. Certo? Foi só para complementar a questão do balcão virtual com o Paulo. Agora eu vou entrar um pouco, pessoal, na questão da integração. Primeiramente, eu queria, assim, até para quebrar o paradigma que muita gente tem, que o Teams é uma ferramenta para audiência, para o balcão virtual. E não é isso. O Teams é uma ferramenta, a gente chama um hub colaborativo, né? São várias ferramentas integradas a ele. A gente visitou algumas unidades e perguntou, vocês utilizam Teams? Aí muita gente diz, não, porque quem faz audiência é o gabinete. Não, quem atende o balcão virtual é só fulaninho e tal. Ou seja, nem sequer entrou no Teams. Aí a ideia é justamente essa, a gente demonstrar quais são as integrações, quais as facilidades, o que pode ajudar no dia a dia, no uso da secretaria para melhorar a produtividade. Nós temos aqui, como eu vou mostrar para vocês, o TJRN Alertas dentro do Teams, que temos bastante informação para ajudar no dia a dia, além das integrações. Nessa tela aqui do TJRN Alertas, ele vai mostrar diversas notícias que são alimentadas tanto pela CETIC, como pela comunicação social, certo? Temos as nossas informações pessoais aqui, que são puxadas diretamente do sistema do GRH, como nosso cargo, nossos afastamentos, certo? E temos integração com 3 sistemas hoje. Com o Plantão PJE, que hoje está funcionando somente para magistrados, ou seja, o magistrado que está de plantão, caso chegue algum processo, a hora que for, de madrugada, final de semana, se tiver com o Teams instalado no celular, vai chegar um alerta para ela informando que chegou um processo novo. Para tentar quebrar aquela questão de ter sempre uma pessoa olhando e receber uma ligação, o magistrado recebeu uma ligação 3 horas da manhã, olha, doutor, chegou um processo. Em tese, se tiver bem configurado o celular direitinho, vai chegar um alerta sonoro hoje, informando que chegou processo naquela região do plantão. Temos integração com o SIGAJUS, onde vai mostrar se chegou o processo administrativo para aquela unidade, se tem documentos pendentes de assinatura, ou seja, sem precisar acessar o SIGAJUS, pelo Teams já se consegue ver essas informações. Ou seja, a gente evita que fique abrindo vários sistemas quando não necessário. Se não chegou nenhum processo, se não precisa de nenhuma assinatura, em tese eu não preciso abrir o SIGAJUS, eu vou ganhar tempo com isso. Como também a integração com o sistema de ouvidoria. Os requerimentos das unidades, tanto pessoal, se chegar um requerimento direto para mim, ou para a unidade que a pessoa atua. Se chegar um requerimento aqui, já vai ficar sabendo sem precisar ficar entrando no sistema e dando aquela olhada todo dia, todo momento, ver se chegou alguma coisa. Certo? Temos também aqui um botãozinho de sistemas, que a gente colocou links para diversos sistemas que já temos, para que também não fique precisando entrar no site, ou então procurando onde é que se encontram esses links. Já temos vários aqui, e a ideia é incluindo mais, e posteriormente uma evolução é a gente, como é que eu posso dizer, dividir. Por exemplo, se é de uma vara criminal, só vai aparecer os sistemas referentes às varas criminais, para que também não fique uma tela poluída. Se for de uma competência civil, que só apareçam os sistemas que aquela competência atua. Já tem aqui diretamente no Teams.
E complementando também a questão do chat. Como o Gerando falou, no começo, a gente, na época da pandemia, se iniciou o uso do WhatsApp. E a ideia da gente é realmente a gente desvincular o WhatsApp do modo corporativo, né? Para que a gente não misture nossas mensagens pessoais com as institucionais. O chat do Teams tem essa funcionalidade, tanto para a comunicação interna, para a gente falar com todas as pessoas das unidades, através do chat, como para criar grupos também. Da mesma forma que temos grupos no WhatsApp, pode ser criados grupos no Teams, conversar do mesmo jeito, compartilhar arquivos. E esses arquivos, diferentemente do WhatsApp, eles não ficam gravados no nosso celular, eles ficam gravados na nuvem. Ou seja, não vai encher a memória do celular. Aí isso é bem importante, que a gente, na CETIC hoje a gente não utiliza mais grupos de WhatsApp. Todos já utilizamos o chat do Teams como ferramenta. E com isso ajuda bastante, até porque às vezes mistura, como eu disse, aquelas mensagens, né? Enfim, a gente acha que já ajuda bastante na produtividade. Temos também a integração com a Agile. Aqui nós temos deixa eu abrir a tela aqui. Por essa tela do Agile, a gente pode acompanhar todos os nossos chamados que temos abertos, que temos pendente de resolução. Aqui embaixo é porque minha tela está um pouco ampliada para poder aparecer melhor no telão. Mas, em tese, ele ficaria aqui lado a lado, esse atendimento e essas informações aqui. Você pode acompanhar todos os chamados que tem aberto aqui, para também não ter que ficar ligando, como é que está meu chamado? Você consegue ver a informação de seus chamados. E aqui temos o bot que podemos abrir chamado por aqui também. Se você falar aqui, ele vai dar algumas informações, já vai reconhecer quem é que está falando, ele falou aqui com o Rodolfo Trindade Câmara, e não só para abrir chamado pelo bot, como outras informações. Esse bot também funciona pelo WhatsApp, mas não por causa dos servidores internos, mas sim para o jurisdicionado, que ele pode tirar, por exemplo, certidões de criminal, certidão civil, enfim, pode tirar tudo pelo bot, pode abrir também chamado pelo bot do WhatsApp, mas a gente sugere que os servidores internamente utilizem através do Teams. Pode pegar informações de outras unidades, telefone de unidade, e-mail, enfim, tudo isso a gente, através desse bot, consegue pegar essas informações. Certo? Rodolfo, Sim. Só complementando um pouco as informações aí de dentro do bot, assim, tem duas funcionalidades muito interessantes, que é a da troca de senha, o reset de senha e de desbloqueio de conta, né? Então, hoje, assim, se a gente for avaliar um dos maiores números de chamadas que a gente tem na central, é chamado de pedido de nova senha ou de desbloqueio de conta. E por dentro do bot, hoje a gente já consegue gerar uma nova senha sem a necessidade de ter que abrir um chamado e ficar aguardando a troca. Então, assim, é muito prático para o usuário fazer isso aí e já ter sua senha nova de imediato. Sim. Só aproveitar aqui uma informação. Do jeito que o Dr. Diego Cabral, na época, teve essa ideia da gente colocar alertas para processos de plantão, todos vocês, como Vival daqui a pouco também deu umas sugestões, todos vocês podem sugerirem outros serviços que a gente pode colocar nessa plataforma. Então, através de vocês mesmo. Doutor Diego, ele viu na visão dele o que poderia melhorar para o magistrado, como vocês podem ver também, tanto melhorar para o magistrado como para servidor. Porque, às vezes, a gente fica no lado de cá, na área tecnológica, e não sabe exatamente o que quem está na ponta, quem está naquela área negocial necessita, né? A gente fica nesse aguardo sempre para poder continuar melhorando essa ferramenta. Lembrando que, como o Gerando disse no começo, todas essas ferramentas que a gente mostrou aqui, qual é o intuito assim, do Maio Tecnológico, é tudo na palma da mão. Tudo isso funciona pelo celular. Certo? Não necessariamente só no nosso desktop, todas essas informações, todas essas integrações estão disponíveis pelo celular. E outra coisa bem importante que a gente vai entrar é a questão do trabalho colaborativo. Eu peço até desculpa, pessoal, a gente está passando bem por cima assim, das coisas, porque não dá tempo da gente entrar um a um e detalhar. A gente está dizendo quais são as possibilidades, e caso não tenha alguma dúvida futuramente, o Agile vai estar disponível para tirar, para orientar como faz cada ação dessa, cada configuração, caso necessário. Se a gente fosse entrar aqui detalhe, a gente ia passar aqui horas e horas.
conversando sobre. Outra coisa que a gente tem para falar que ajuda muito no dia a dia da unidade é a questão do trabalho colaborativo. Antigamente, a gente tinha o storage, que é aquele servidor de arquivos que as unidades colocam os arquivos e compartilham entre si. No entanto, esse storage não permite a edição de um documento 2 pessoas ao mesmo tempo, por exemplo. Hoje, através do Word, que todos os usuários do tribunal têm acesso ao Word agora. Antigamente, a gente tinha uma briga muito grande. Não, eu quero instalar o Office aqui na minha máquina. A gente, não tem licença. Aí tinha que instalar o LibreOffice, que é aquela ferramenta gratuita. Hoje, não. Todos os servidores do tribunal têm uma licença do Office, têm o Word, Excel, PowerPoint disponível. Temos diferença de 2 licenças. A licença que a gente chama de E1 e E3, a diferença é que para magistrados, secretários e alguns desembargadores, por exemplo, a gente consegue instalar o Office na máquina. Para os outros servidores, o Word, todos os aplicativos de Office, é online. Eu vou até abrir aqui o meu e-mail para mostrar como é o acesso mais fácil. Como o e-mail é uma ferramenta que todo mundo já acostumado a usar, aqui a questão de segurança que Givan estava dizendo, a Microsoft tem a questão do duplo fator de autenticação, que é exatamente isso. Eu fui entrar aqui no meu e-mail, ele tem uma integração com o celular, que a gente está fazendo um teste, hoje está só na CETIC, isso aí. E ele negou aqui minha entrada, tá vendo? Ele vai pedir a autenticação pelo celular também, a confirmação dessa autenticação. Pronto, agora eu acertei. Essa questão da segurança vai ser repassada para todos os usuários posteriormente, para que a gente realmente tenha segurança nisso. Vários ataques que são realizados no tribunal, às vezes através de e-mail, aqueles links que a gente recebe. Clica aqui, você ganhou na Mega Sena, e tem gente que clica. Essa questão toda, então, a Microsoft tem essa questão de segurança, e quando a gente colocar o duplo fator de autenticação, vai ficar bem melhor. A questão do Office, que eu disse, o Office Online, no e-mail que todos temos, né? Se a gente clicar nessas bolinhas aqui no canto superior esquerdo, ele vai dar todos os aplicativos que a gente tem direito, né? É importante a gente ter ciência disso, porque o tribunal paga por cada licença dessa. Quando a gente disponibiliza uma licença dessa para um usuário, o tribunal está pagando por aquela licença. Ou seja, a gente verificou, fez um levantamento no último semestre, tinha 300 pessoas que tinham a licença e nunca tinham utilizado o Teams ou o Office, enfim, o tribunal estava pagando por essas 300 pessoas e elas não estavam utilizando. E como tem uma limitação de licença, por exemplo, servidores terceirizados, hoje a gente não disponibiliza licença por causa da quantidade. Mas, no entanto, como 300 pessoas não utilizaram, a gente poderia ter liberado. Mas a ideia da gente é que a gente consiga que os usuários utilizem realmente essas ferramentas. E, posteriormente, com a adesão de todos, a gente consiga ampliar essa quantidade de licenças e atender o público todo, não só servidores, magistrados, desembargadores, como também terceirizados, estagiários, porque são ferramentas que ajudam bastante na produtividade das unidades. Deixa eu abrir aqui o Word. No Word Online, se a gente fizer um documento, aqui, por exemplo, uma minuta de uma administrativa, eu posso criar um documento aqui e compartilhar, por exemplo, com o Paulo, e os dois editar esse documento ao mesmo tempo. Mais de 2 pessoas até. Ou seja, um termo de referência que a gente faz lá na CETIC, onde atua mais de 5 pessoas, por exemplo, 5 pessoas podem utilizar esse mesmo documento ao mesmo tempo. E a gente consegue saber quem fez cada alteração. Quando as pessoas estão online, vai aparecer aqui, Rodolfo está digitando. Se Paulo entrar aqui no documento, Paulo está digitando e a gente consegue ver onde cada um está atuando. Que é muito importante essa questão da colaboração, né? Que evita que ficar esperando, fecha aí o arquivo, por favor, para que eu possa fazer a minha parte, que acontece bastante. Outra coisa que eu tinha falado anteriormente é a questão do storage. Hoje,
a unidade, pela conta da unidade, pode colocar todos aqueles arquivos que tem no storage na conta da unidade no OneDrive. Ou seja, onde tiver, os usuários vão poder, daquela unidade, poderão acessar esses arquivos lá, sem precisar acessar a máquina remotamente aqui, quando estiver no home office, no trabalho híbrido, que é a realidade da gente hoje, né? Tem muita gente, a gente fez uma visita aqui às unidades, eu e a Amanda ontem, viu que tem muita gente trabalhando de rodízio. Ou seja, os que estão em casa, não só no modo híbrido, ou até no home office mesmo, todos os dias, terão acesso a esses arquivos de casa, sem precisar, por exemplo, acessar uma máquina aqui do fórum. Acessa a conta da unidade, vai se compartilhar esses arquivos, que a gente pode, posteriormente, quem tiver dúvida, pelo Agile, mostrar como faz, e esses arquivos serão compartilhados em conjunto, certo? Interessante, a questão da segurança. A gente pode compartilhar um arquivo com usuários externos também. Agora, é interessante que toda vez que você vai compartilhar um arquivo, você tem que configurar esse compartilhamento. O que seria essa configuração? É dizer, por exemplo, que um usuário externo só vai poder visualizar aquele arquivo. Ou aquele usuário externo, ou até interno, pode editar aquele arquivo. Por que a gente frisa bastante isso? Porque se a gente for compartilhar uma audiência, por exemplo, com o Ministério Público, até com as partes, se a gente deixar a opção de editar habilitada, aquela parte, aquele usuário, poderá apagar aquela audiência, por exemplo. Ou então poderá apagar aqueles arquivos, aquele texto que está naquele arquivo compartilhado. Então é interessante que, ao compartilhar o arquivo, a gente faça essa configuração direitinho. O tamanho desse storage, desse armazenamento? O das unidades é ilimitado. Não tem limitação de espaço. Pode colocar os arquivos que forem necessários lá. Cada usuário, a conta pessoal é 1 tera, que é bastante coisa. Certo? Mas essa questão do storage de compartilhamento, a gente sugere que use a conta da unidade, até porque os arquivos não são da pessoa, realmente é o nome da unidade. Caso essa pessoa saia dessa vara, vá para outra, enfim, qualquer outra forma, a unidade vai continuar com acesso a esses arquivos. A gente tem até um exemplo bem claro aqui, tinha na visita do CNJ, sobre essa questão de compartilhamento que Paulo falou, que compartilhar esse arquivo, às vezes um arquivo de uma prova num processo do PJE é muito grande, esse arquivo, e a gente não consegue incluir no PJE, por exemplo. Ou então a extensão dela, o PJE não permite que se coloque esse arquivo, que se inclua. A gente pode usar o OneDrive, a ferramenta Teams, para ajudar nisso. Eu vou dar um exemplo aqui de um processo lá do 2º grau, na visita do CNJ. Esse processo estava paralisado há mais de 100 dias, porque tinha uma prova que era muito grande e a unidade não conseguia inserir no PJE. O que a gente fez? A gente orientou que essa unidade colocasse na nuvem, colocasse no OneDrive da unidade, compartilhasse esse arquivo, e ele fez um termo de juntada do documento colocando o link. A gente apagou aqui algumas coisas por questão de segurança. Infelizmente, ele não usou encurtador, a gente nota aqui que está um link bem grande, não está um link amigável, que era interessante também que tivesse usado um encurtador de link, para ficar um link mais... até só com o número final do processo, por exemplo, e esse arquivo está disponível nesse processo. Ou seja, a gente conseguiu uma forma daquele processo dar andamento, sair daquele paralisado há 100 dias, e o processo conseguiu tramitar normalmente com a prova na nuvem, né? A pessoa que tiver acesso vai clicar aqui e vai ver aquele arquivo. Só ressalta a questão de sempre se atentar à questão da segurança. Sempre que for compartilhar, verificar como é que está sendo esse compartilhamento, se está edição, se está só de visualizar, enfim, é bem importante. E outra coisa que é importante, até para audiências, até para finalizar, que a gente está chegando no nosso tempo, quando no OneDrive a gravação é feita, seja de audiência ou de qualquer outro arquivo, e ela for apagada do OneDrive, ela vai para uma lixeira. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma lixeira. Se ficar nessa lixeira, consegue recuperar em até 30 dias. Passou desses 30 dias, não é possível mais recuperar esse arquivo. E ele tem uma sublixeira que a gente chama. Deixa eu abrir aqui. Os arquivos que estiverem aqui, passou os 30 dias, eles serão apagados automaticamente. Não temos como recuperar, certo? Mas a gente também tem uma lixeira segundo estágio, que é interessante. Caso não ache o arquivo naquela lixeira principal, tem essa lixeira segundo estágio, que também vai passar os mesmos 30 dias. Ou seja, passando 30 dias nessa lixeira secundária também, esse arquivo vai ficar indisponível, digamos assim, para sempre. A gente não tem como recuperar, até porque
na Microsoft que fica salvo essas coisas. Pode não? São os 30 meses para ajuda do lixeiro ou 30 mais 30? Não, 30 concomitante. Porque às vezes a pessoa, o que acontece bastante, já aconteceu, foi lá, uma pessoa apagou da lixeira, foi limpar a lixeira, não viu que tinha um arquivo que tinha sido apagado errado. Aí ela foi para aquela lixeira secundária. Mas são 30 dias juntos, não 30 dias para cada unidade. Cada unidade já tem a sua conta no OneDrive configurada? Tem, cada unidade com o seu e-mail, assim que acessar o e-mail, por exemplo, da unidade, for nas bolinhas aqui, e entrar no OneDrive, já vai estar liberado aqui para colocar arquivo no momento que quiser. Automático, na hora que faz o login na máquina, já está configurado. Na conta da unidade, não, porque quando você faz o login na máquina, você entra no seu login pessoal, entre aspas, né? Não na conta da unidade. Quando for entrar na conta da unidade, realmente tem que entrar ou no e-mail, ou no OneDrive, e colocar aquela conta da unidade geral, para colocar os arquivos. Porque senão você vai salvar na sua conta pessoal, entre aspas. Há um tempo eu recebia uns e-mails dizendo que tal arquivo ia expirar em tanto tempo, principalmente das audiências, né? E eu encontrava esses arquivos nessa lixeira. Só que eu parei de receber esses e-mails. Mudou a configuração para ficar... Porque eu sei que a gente podia configurar, mas era arquivo por arquivo, aí não era interessante. Quando a gente adquiriu a ferramenta, por padrão, ela vinha uma informação que em 90 dias, se aquele arquivo não fosse editado, não fosse visualizado, ele ia apagar automaticamente. E a gente teve até problemas de perda de audiência por causa disso. A gente entrou em contato com a Microsoft, a gente tem um canal com eles quando tem a dúvida, e a gente conseguiu mudar essa configuração. É por isso que a senhora não recebe mais essa mensagem. Tá. Justamente para que não... A ideia é que não se apague, né, esses arquivos. Eu costumo já fazer o backup, tanto no PJE quanto na própria máquina. O que vem pesando as nossas máquinas, né? Porque os arquivos, embora a gente diminua no conversor, ficam grandes os arquivos, e eu tenho muita audiência de muitos anos. E aí essa ideia do OneDrive é maravilhosa. No entanto, se vier a mudar o Teams, eu vou ter que tirar tudo da nuvem e voltar para o que era antes, não é? O que aconteceu com o Zoom, que a gente tinha antes. Só para complementar essa informação, doutora, essas audiências elas eram excluídas, né, pela configuração padrão que o Rodolfo citou, dentro da pasta gravações, porque a Microsoft entendia, se depois de 90 dias aquele arquivo não foi mexido, significa que a gente não tem interesse nele. Então, se a gente movesse esse arquivo para qualquer outra pasta, ele não seria excluído, né? Mas, como o Rodolfo bem colocou, descobrimos essa configuração diferente, removemos esse prazo, digamos assim, e agora já não ocorre mais isso aí. E complementando o que a doutora perguntou, a ideia, como o Gilvan disse no começo, é que se haja uma mudança de contrato, em tese a gente consegue meio que direcionar para que continue sendo Microsoft. Por quê? Porque a gente tem justificativas para que isso continue. Mas caso, por algum motivo não seja, a gente vai fazer de uma forma que seja a cópia automática. Entendi. Suponhamos que a Google ganhe a próxima licitação, a gente consegue fazer um backup automático disso. Okay. Certo? Mas obrigada. A gente, em tese, diante das circunstâncias que a gente tem, já das integrações que já foram feitas, a gente consegue talvez justificar que se continue com a Microsoft, por exemplo. Tá bom. A explanação técnica, pessoal, a gente finalizou. A gente deixa o espaço aberto para dúvidas. Quem quiser, mais pessoas que quiserem tirar dúvida, a gente se coloca à disposição. Aí tem uma pessoa ali atrás, ó. Uma informação sobre usando o Drive, né? Na nossa vara temos problemas de vez em quando, alguns processos do PJE são transferidos para a Justiça Federal. E lá eles querem que a gente mande o arquivo completo para eles. E algumas vezes não cabe, né, mandar por e-mail, o e-mail não suporta. Aí a gente até usou esse procedimento, né? Colocar ali dentro do OneDrive e gerar o link, né? E mandar por e-mail deles o link dizendo, ó, aqui você acessa todo o arquivo, né, do processo na íntegra, né? É outra opção. Exatamente. E é interessante também, quando você vai compartilhar um arquivo, você pode delimitar o tempo. Um exemplo, eu quero compartilhar esse arquivo aqui e ele só fica disponível para a pessoa durante X dias. Aí, quando terminar esses X dias, ele vai deixar de ficar disponível para o usuário. Ou até, se for um arquivo sigiloso, que só aquela pessoa possa ver, pode colocar uma senha. Gera um link, gera uma senha e a pessoa só vai conseguir abrir aquele link
com a senha que será criada pelo usuário que compartilhou. Ok, Certo? obrigado. É só rebatendo aquela questão da segurança. É bem interessante a gente fazer, quem for fazer a primeira vez, fazer devagarzinho para poder entender o funcionamento. É simples, mas às vezes a primeira vez a gente se confunde um pouco. Pois já. A pergunta é porque o tribunal está priorizando o Teams e a gente, na minha secretaria, nós trabalhamos com balcão virtual, mas até hoje, desde a implantação, só tivemos 2 atendimentos do balcão virtual. E eu sinto que é o esvaziamento do balcão virtual porque existe o WhatsApp Business para atendimento ao público, que é por onde é a via principal de atendimento ao jurisdicionado e aos advogados, que sabem do balcão, mas sequer entram por lá. Então, há uma ideia, uma predisposição do tribunal em extinguir o WhatsApp Business e para funcionar apenas o balcão virtual como meio de contato das partes e do advogado? No início da pandemia, quando a gente veio a implantar o balcão virtual, nós liberamos o uso do WhatsApp Business, mas foi um grupo de servidores lá no tribunal, com uma certa razão, dizer que eles estavam utilizando seu celular particular para poder utilizar o token de acesso, né? Para você acessar o WhatsApp Business, você precisa de um código e aí precisa fazer essa integração com o computador. E aí ou o tribunal adquiria a licença para que todos pudessem, pelo menos uma licença mensal durante todo o ano, utilizar uma por unidade, de repente para o chefe de secretaria, ou a gente teria que ver outra ferramenta. E aí foi quando a gente começou a analisar, até porque o nosso contrato com a Zoom estava perto de se vencer. Então a gente fez uma licitação, e aí poderia ter sido o Zoom, poderia ter sido o WhatsApp, todos eles participaram da licitação, e o Teams venceu. E aí a gente uniu, vamos dizer, o útil ao agradável, porque aí, hoje, com uma determinada capacitação, o servidor que está atendendo, por exemplo, em forma de rodízio ao balcão virtual, ele pode acompanhar do celular. Ele não precisa estar ali como um WhatsApp Business ali de frente para o computador. Ele pode receber o chamado do cidadão ali, ou do advogado, pelo celular. E não tem essa necessidade da licença do celular, do chip, para poder realizar esse procedimento. Uma coisa que a gente está discutindo é integrar o WhatsApp ao Teams, para que a pessoa que está lá fora possa utilizar o WhatsApp, que é a ferramenta que todos utilizam fora do tribunal, e o Poder Judiciário receber no Teams. Então, seria uma forma também da gente amenizar essa situação aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu queria, se possível, o doutor Diego Cabral pudesse falar um pouco da visão da presidência sobre esse projeto. Pode ser, doutor Diego? Tranquilo, está ótimo aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Diego, faço parte do Poder Judiciário, assim como todos que estão aqui nesta sala. Você me deixou numa situação bem complicada, né? Só para entender exatamente qual o projeto, para poder... Não, está tranquilo aqui. Eu digo da ferramenta colaborativa, que ferramentas poderiam, né, agregar a esse hub de ferramentas. Sim, entendi agora. Agora sim. A ideia é usar o Teams, porque como foi bem colocado aqui, a impressão que a gente tem é que o Teams ele é apenas uma ferramenta de videoconferência, e não é esse o objetivo, é uma ferramenta muito maior, como foi apresentado. E não tem como esgotar as possibilidades de utilização dela com a cabeça lá da CETIC. Na verdade, existem possibilidades inovadoras de utilizar esse Teams. Inclusive, foi colocada aqui uma situação, desculpa, eu não ouvi a pessoa quando falou, mas achei muito interessante, da remessa de processos entre instâncias diferentes, entre ramos diferentes, como não há comunicação via MNI entre o PJE, então eu teria que remeter os arquivos de que maneira? E a sugestão foi colocar esses arquivos na nuvem, possibilitando a utilização do link do Teams. Tenho certeza que a CETIC nunca cogitou isso. Tenho certeza disso. Então, a ideia é que o Teams ele vá crescendo como ferramenta colaborativa de
produtividade, e as possibilidades são inúmeras. Quando a gente pensa que você loga no desktop, no seu computador pessoal, você entra, a primeira imagem que apresenta ali é a sua área de trabalho. Aquela área de trabalho é a do Windows, do sistema operacional. Mas por que não transformar o Teams na sua área de trabalho? Quando você logar, o que vai abrir não é a área de trabalho do Windows. Ele vai abrir e expandir o Teams. Agora, para que isso aconteça e os usuários se identifiquem com ela, é preciso que a gente formate o Teams para encontrar nele tudo o que eu preciso utilizar. Por exemplo, aquele link lá dos sistemas. Quais são os sistemas recorrentemente utilizados? Então, filtrar. Agora, eles não vão saber. Vocês vão indicar. O Windows, o Word, como foi colocado aqui por Rodolfo, a ideia de você usar um arquivo que pode ser trabalhado ao mesmo tempo por mais de uma pessoa. E da mesma forma, não só o Word, mas o Excel. Porque o Excel são as planilhas. Que planilhas nós poderíamos utilizar? GPS JUS, ferramenta dos nossos dados estatísticos. Você pode pegar, gerar uma planilha lá do GPS JUS, começar a trabalhar com ela, colocar no seu Teams e compartilhar com as pessoas, criar uma coluna lá, por exemplo, feito ou não feito, e atribuir o usuário. E cada um vai mexendo, sabe lá a sua planilha. Não sei se alguém aqui já trabalhou com a ideia daquelas planilhas dinâmicas que ficam interligadas, aí cada um fica com a planilha e alimenta uma planilha mãe, e aí na mãe é que você vê os dados finais. Ao invés de ter tudo isso, você teria só no Teams, a partir de uma planilha que você tirou do GPS JUS e ficou alimentando ali, acompanhando os processos de meta, paralisados, e assim vai. Então, assim, as possibilidades são inúmeras de se utilizar, de se pensar. Mas eu acho que tudo vai depender realmente da demanda de nós que fazemos parte do Poder Judiciário para que a CETIC possa atender essa necessidade, sinta essas dores de quem está na ponta. E a gente poder cada vez mais avançar na melhoria dessa ferramenta chamada Teams, que, volto a dizer, não é só videoconferência, é muito maior do que isso. Tem uns aplicativos que o Rodolfo estava mostrando ali, é como se fosse a Apple Store dos nossos celulares. E ali naqueles aplicativos tem muita coisa legal ali, pessoal. Não sei se alguém já utilizou, por exemplo, o Trello, tem a possibilidade de você interligar, tem o Planner que faz às vezes do Trello. A gente, quem tem muitos compromissos e quer se organizar, não conflitir com suas audiências, o que pode fazer? Quando a gente marca uma audiência, ela alimenta no calendário. Se ela está no calendário, está lá no Teams. Eu posso sair marcando minhas reuniões lá dentro do calendário sem bater com minhas audiências, e sem meus compromissos e assim por diante. Tudo isso no Teams. E uma das coisas que eu vejo bem interessantes é conseguir dividir a vida pessoal da vida do trabalho. E foi bem lembrado aqui a história do WhatsApp. E a gente fica ali, poxa, eu estou na sexta-feira, 8 horas da noite, e chega uma mensagem do grupo da vara. Poxa, eu estou concentrado aqui com meus filhos, eu não quero ver isso. Então, se a unidade, por exemplo, criar seu grupo de trabalho, porque lá no Teams tem uma forma de formar equipes, e eu crio lá a equipe da vara, e lá a gente estabelece o seguinte, pessoal, morreu o grupo lá do WhatsApp. Agora a gente tem o grupo do Teams. As mensagens são trocadas lá no Teams, e as notificações elas vão aparecer sem misturar a minha vida pessoal, que é o meu WhatsApp, com o que está lá no Teams. Ou seja, eu separo muito o corporativo do pessoal. E aí eu não vou ser incomodado nem ficar naquela angústia de quando... Eu não sei se algumas pessoas têm, né? O celular apitou, o cara fica agoniado para ver que mensagem é para ler. Não interessa qual for o grupo, de você querer ver. Se você separa o WhatsApp, o WhatsApp, eu estou viciado no WhatsApp, eu vou ter que ver tudo. Mas no Teams, né, é só a parte de trabalho, então eu vejo nos horários que eu tenho que trabalhar e que eu vou me dedicar. E não vou entrar na paranoia de estar sempre viciado com o celular. Doutor, e até para complementar o senhor, você pode configurar o Teams para que ele fique ativo, por exemplo, só no horário de expediente, para que as notificações só cheguem no período, por exemplo, de segunda a sexta, de 8 às 18 horas, por exemplo. Você pode configurar isso no Teams, ou seja, no final de semana, se não tiver de plantão e não quiser ser incomodado pelas informações profissionais, ele vai ficar oculto ali. E na segunda-feira, automaticamente, ele vai começar a aparecer as notificações, que você faz essa configuração diretamente do aplicativo. Então, esse Teams, do jeito que está hoje, ele pode evoluir muito na medida em que todos puderem apresentar sugestões a partir das suas dores para que esse Teams, volte a dizer, ele se torne a área de trabalho. Quando eu abrir, eu vou focar naquilo que importa no dia a dia e que são as coisas que me são úteis, que contribuem para a minha produtividade, para eu terminar o dia e dizer, cumpri com minha missão hoje.
Então, o interessante é que isso surge das nossas demandas, das nossas sugestões, das nossas visões de como essa ferramenta pode ser formatada a atender. Pode evoluir bastante? Pode, porque nós temos a ferramenta, podemos desenvolvê-la e temos os contatos com os desenvolvedores para poder adequar às nossas necessidades. Bem, acho que atendi as suas expectativas, Gerânio. E para complementar, nesses canais do grupo aqui no chat, a gente pode colocar outras coisas, outros aplicativos, como o Dr. Diego disse. Por exemplo, a gente colocou aqui no grupo da CETIC a agenda de férias e a agenda de reuniões, são agendas separadas. Você pode configurar essa agenda no e-mail da unidade e compartilhar aqui diretamente no chat e a gente vai conseguir ver. Por exemplo, eu quero saber quem é que vai estar de férias em junho. Dentro do grupo do Teams, do chat, eu consigo ver a agenda, eu vou ver que Fernando está de férias dia tal, enfim, consegue ver todas essas informações. Como também, que a gente colocou aqui, as reuniões. As reuniões da semana. A gente consegue ver, gerando, por exemplo, se quiser ver, quando é que vai ter a reunião da infraestrutura, a gente consegue ver quais são as datas. Agora, lembrando que isso aí tem que ter alimentação da pessoa, né? Quando eu for ter reunião, eu vou marcar lá que vai ter essa reunião e gerando, por exemplo, vai ver, eu não posso marcar a reunião esse dia porque já tem outra reunião, aí não vai bater a agenda. Rodolfo, sobre esse exemplo, aí eu trago uma analogia para a área fim. A gente tem uma sala de reuniões lá na CETIC, aí a gente utiliza a ferramenta para poder fazer esse pool de reuniões e os horários não conflitarem. E isso serve para as salas de atendimento da Secretaria Unificada também, né? Então, se eu quiser, numa Secretaria Unificada, se eu tiver uma sala de audiência, eu posso usar esse recurso, essa funcionalidade, para poder alguém da Secretaria Unificada gerenciar essas reuniões, essas audiências, enfim, dos juízes que fazem parte dessa unificada. Poder? Me desculpem, mas porque me veio uma coisa à cabeça que eu não poderia deixar de ressaltar, que foi um detalhe que você trouxe, mas me parece muito importante trazer aqui, que é essa relação do Teams com o que nós temos em casa, né, com as ferramentas. Foi lembrada a notificação de um caso novo, de um processo quando entra no PJE, na unidade de plantão. Essa foi uma inovação que é uma interligação por trás entre o PJE e o Teams. Foi apresentada, inclusive, numa oficina do CNJ, essa inovação que o tribunal fez, inclusive o Rodolfo participou, e essa inovação surgiu dentro do laboratório judicial. Talvez todos não saibam, mas nós temos um laboratório judicial chamado POTILAB. Obviamente, ele está ainda caminhando de maneira muito lenta. O desejo é que o Poder Judiciário consiga alimentar mais esse laboratório, ele possa trazer novidades para todos. Mas essa inovação ela foi gestada dentro do laboratório, foi disponibilizada, ainda está em desenvolvimento porque precisa ser aprimorada, e quando foi apresentada lá na oficina do CNJ sobre as inovações, ela foi muito aplaudida, principalmente porque não existe nenhum sistema processual do Brasil que gere esse tipo de notificação em aparelho celular, a partir de um processo que chega na unidade judicial. Obviamente que não seria para todo tipo de caso, porque você imagina uma vara que recebe a distribuição de 100 processos e todo dia que chega lá pingar uma notificação. Não é para essa finalidade. Mas para essa situação de uma demanda de urgência que chega no plantão que precisa de uma resposta rápida e alertar o usuário, não existe no Brasil. Nós somos pioneiros nisso a partir de uma inovação que surge com o Teams interligado com o PJE. Eu quis puxar isso só para ressaltar, porque às vezes passa assim despercebido e não se sabe o esforço que teve por trás para chegar a esse ponto. Bom dia. Eu gostaria só de saber se para essa funcionalidade, se é necessário, porque no aplicativo do Teams, eu estou logada aqui para o usuário pessoal, né? Pessoal do institucional, não da unidade. E eu até tentei olhar no plantão, não funcionou. Eu preciso estar logada no PJE pelo Teams para que essa ferramenta funcione, ou será que eu não habilitei a notificação? Simplesmente nós temos chega. uma pessoa aqui, se eu não estiver enganado, é o colega da Alan Link ali, não é isso? Que está dando um apoio. Ele pode dar uma olhadinha na configuração do celular, mas você não precisa ter, porque na verdade ele pega pelo seu usuário
que está cadastrado na unidade judicial de plantão do final de semana. Então, assim, não haveria nenhuma dificuldade, não. Aparentemente não tem. O que às vezes acontece é o quê? Alguns aplicativos nós temos que habilitar, dar permissões, por exemplo, gerar notificação. Então, às vezes, pela questão de privacidade, dentro do próprio celular, do sistema operacional iOS ou Android, eu não habilitei a notificação. Então, ele recebeu, mas não consegue gerar no seu celular, porque você não habilitou para ele permitir gerar notificação no seu celular. Certo, então depois eu vejo com o Sandro. Isso, dá uma conversadinha com ele aqui. E outra dúvida é em relação também ao Siga Juiz. Quando eu clico aqui, por exemplo, aparece sem vinculação. Aí eu não sei se é porque não tem memorandos ou se também está com algum problema. No Siga Juiz, a senhora disse? Isso, eu estou com o aplicativo aqui, aí tem, né, a ferramenta. Quando eu clico em Siga Juiz, a imagem que aparece para mim é só assim, sem vinculação. Em tese, ele puxa essa informação do GRH, aonde a senhora está lotada. A gente pode pegar o caso prático da senhora e entender por que não está funcionando. Mas, em tese, ele vai no sistema GRH, vê onde é que está a nossa lotação, vê como é que está nosso cadastro Siga Juiz e puxa as informações das unidades que a gente está vinculada. Deixa eu mostrar aqui o meu. Tem um detalhe também, no Siga Juiz, eu não sei se vocês se lembram, chegavam os memorandos de documentos e caíam para a visão de todos os usuários que estavam vinculados à unidade. Aí houve uma evolução que foi quebrar gabinete e secretaria. Então era interessante saber, assim, dentro do GRH, como é que você está lá cadastrada e saber quando esse documento chega ao processo, se ele vem na visão de gabinete ou de secretaria para poder aparecer. Não, ele mostrou agora, eu vi, do lado de plantão, essa caixinha que está azul, com o nome Siga Juiz, está branco para mim. Aí depois que eu clico é que fica azul. Está rodando, não sei o que é que vai aparecer. Eu acho que vai aparecer. Só para complementar a informação do plantão, antes a corregedoria cadastrava todos os juízes, por exemplo, cadastrou a senhora no plantão e a senhora ficava cadastrada ad eterno lá, né? E foi até umas reclamações que a gente viu no grupo dos magistrados um tempo. Eu vou estar de plantão dia tal e não estou com acesso. Por causa dessa integração, a gente teve que fazer esse cadastro bem bonitinho. Bonitinho que eu digo como? A senhora vai estar de plantão do dia 10 ao dia 20. Vai estar cadastrada somente no dia 10 ao dia 20. Por quê? Porque senão, dia 25, a senhora não está de plantão, vai chegar um alerta para a senhora que chegou um processo. Então, vai chegar somente para aqueles usuários que realmente estão de plantão naquele momento. Por exemplo, plantão PJ aqui. No meu tempo, porque a gente faz os testes. Eu que não estou vinculado em nenhum plantão, por exemplo, vai aparecer aqui sem vinculação. A senhora não está de plantão no PJ não, né? Não, então Aí por isso que você estava aparecendo sem vinculação. A partir do momento que a senhora entra no plantão, que a corregedoria cadastra lá o período que vai estar de plantão, vai aparecer qual é a região que a senhora está aqui, e aqui vai dizer, por exemplo, processo concluído, vai estar 0 ou 1, ou enfim, a quantidade que tiver entrado. Eu lembrei aqui. Pergunta? Eu fiz o teste aqui no celular e o meu Teams está vinculado ao da vara, da unidade. E aí está aparecendo a mensagem, seu usuário ainda não está configurado para acessar o aplicativo. Entre em contato com os administradores. O que a gente precisa fazer para, no celular, ter a unidade configurada? A gente precisa desse caso também, desses incidentes, caso podemos dizer assim, que não tem funcionando, pelo aqui, o técnico precisa dar uma olhadinha. O técnico pode dar uma olhadinha, que provavelmente é ou um erro no cadastramento, ou até um problema no sistema. Que em tese o normal é para abrir direto. Caso ocorra um problema específico, a gente sugere que realmente abra um agile para que seja verificado. Mas hoje, por exemplo, quando a gente tem a pessoa disponível aqui, se puder passar, a gente dá uma olhadinha. Pode ser questão de cadastro, o cadastro está diferente, pode ser uma configuração do celular. Assim, infelizmente, eu não consigo dizer exatamente qual é o problema com esse relato. Certo? A doutora queria perguntar. Sim, ela. Eu faço as audiências no cadastro da unidade, né? Então, eu uso o notebook e entro com o link lá da minha unidade e faço as audiências, fica tudo gravado. Então, são 2 cadastros diferentes, o pessoal, funcional, e o da unidade, não é isso? Então, eu devo ter cadastrado no notebook as 2 coisas aí, dessa forma? Quando for fazer a audiência, a gente sugere que entre no cadastro da unidade, porque se a senhora tiver
na sua conta e colocar para gravar, vai gravar na conta da senhora. Na minha conta, né? Na conta então, da senhora. são duas coisas distintas. São duas coisas distintas. Uma tem um objetivo, a outra Isso. tem outra Lembrando, finalidade. desculpa, lembrando que a gente pode acessar em até 5 equipamentos ao mesmo tempo, desculpa. Pode estar com um celular, um computador do gabinete, um computador em casa, em até 5 equipamentos a gente pode estar com o Teams logado. O aplicativo... Não, a gente... Não, ele tem que alternar a configuração. Por exemplo, aqui em cima eu tenho a conta do tribunal e tenho uma conta do CNJ. Aí pode alternar a lotação aqui. Ó. Ele vai alternar para a do CNJ. Sim, eles deram uma ideia aqui. Para abrir os dois ao mesmo tempo, abrir um pelo aplicativo e outro pode ser logado pelo navegador. Aí você vai conseguir ficar com as duas contas vendo ao mesmo tempo, um pelo aplicativo e outro pelo browser, pelo Firefox, por exemplo. Na minha conta funcional, eu posso ter, assim como você fez, essa opção da unidade, ou eu tenho que abrir em outra aba? Porque o aplicativo, eu tenho que, na verdade, não sei responder agora. Pode, Paulo? A gente pode estudar isso, doutora. Realmente eu não sei lhe responder no momento. Aqui aparece assim porque é outro órgão, outro órgão na realidade. Aí ele consegue dividir. Alô? Uma sugestão, eu faço isso em casa. Eu abro o meu e-mail e o da Vara em browsers diferentes. Então, dois navegadores diferentes, você consegue fazer isso. Isso. Numa tela e noutra, tendo os dois ao mesmo tempo. Doutora Tatiana. Sobre gravação de audiência. Na verdade, a realização da audiência pelo aplicativo. Pode ser agora a dúvida? Ontem, por exemplo, aconteceu um problema. Eu faço minhas audiências sozinha, então eu que controlo. Entraram, por exemplo, 3 testemunhas, eu coloquei uma em cada sala. Abri, né, atribuí, abri e ficaram as 3 na sala. Só que teve testemunha que, além de estar na sala, também ficou na sala principal. E eu não entendi por quê. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, se tem alguma configuração que isso seja possível, ou se foi algum bug assim, do sistema. Doutora, assim, nessa questão das salas de grupo, né, que são aquelas salas paralelas que a gente cria, de fato, existem algumas configurações específicas que a gente pode fazer para utilizar. A exemplo, definir que o participante ele não pode voltar sozinho para a sala principal. Então, a gente teria que olhar como é que estava configurado Sandro, né? lá. Sandro, vou chamar Sandro lá. Mas, assim, a gente pode definir que somente o organizador pode mover a pessoa de uma sala para outra. Quando só tem um organizador participando, no caso a senhora diz que faz sozinha, que move o participante para uma sala de grupo e a senhora fica na sala principal, para poder trazer ele, teria que a senhora ir lá naquela sala de grupo, né, entrar nela, devolver a pessoa e depois voltar. Normalmente eu fecho a sala. Só que às Aí vezes expulsa acontece. eles, Eu fecho a sala, ele volta. Mas Isso. às vezes, não é sempre. É isso que eu acho estranho. O comportamento assim não é padrão. Às vezes eu fecho a sala, fecho as 3 salas de uma vez. Quando eu vejo, estão as 3 testemunhas na sala principal, quando eu só queria retirar uma. E eu não deixo na mesma sala para evitar que fiquem conversando, né? Então, eu estou com essa pequena dificuldade. E não é sempre, é às vezes que acontece. Seria interessante a gente dar uma olhada na configuração, como é que está. Acho que a Sandra pode ajudar nisso aí. Mas a senhora fecha as 3 simultaneamente? Não, eu clico do ladinho dela, aí às vezes não aparece a opção de fechar, naqueles 3 pontinhos, né, com o botão direito do mouse. Aí eu vou lá em cima fechar, quando eu coloco, fecha tudo. Porque, exatamente, tem a opção de fechar todas as salas, abre a janela geral, talvez seja isso. Mas eu só faço isso quando não aparece a opção de fechar individualmente. só aquela sala, exato. Exatamente. Dá uma olhadinha depois. Aí acabamos expulsando todas as testemunhas, elas ficaram no lobby para esperar. Tem que aceitar novamente, né? Isso. Mas aí às vezes cai a internet e fica pedindo de novo, é um problema. A senhora até tocou num ponto interessante, porque às vezes
chega algum chamado dizendo, o participante não está conseguindo entrar, o participante eu não consigo ouvir, ele não consegue ligar a câmera. Então, assim, internamente, né, dentro da infraestrutura do tribunal, a gente consegue garantir alguma coisa. Né? A gente consegue ver os links, como é que estão, consegue ver como é que está o tráfego, essas coisas. Agora, a partir do momento que tem um participante externo, está usando a sua internet, a gente não sabe se ele está usando um aplicativo, se está usando um navegador, se ele configurou o dispositivo de som corretamente, então fica um pouco complicado de diagnosticar e dizer, não, ele não está entrando, ou então ele não está conseguindo falar por esse motivo. Né? Fica alheio ao que a gente pode ajudar. Entendi. E sobre a transcrição, a última dúvida, essa questão do idioma, vocês configuraram para todos ou tem que ser feita a configuração individual? Não, é individual. Né? No momento que vai fazer a gravação naquela conta, mas aí agora já tem essa facilidade Não está aparecendo para mim essa pergunta que apareceu aí. Pelo menos ontem não apareceu. Não? Pode ser que a versão do Teams da senhora não esteja na última versão atualizada. Aí a senhora também pode dar uma olhada nisso aí, mas já é padrão da Microsoft. Na hora que a gente vai iniciar, ele pergunta qual o idioma da transcrição e a gente marcar a opção para deixar ela padrão. Pronto, mas é porque talvez já tenha sido marcada a opçãozinha lá de manter o padrão. A gente teria que selecionar, Rodolfo pode até simular aí, alterar o idioma, aí ele volta para a gente escolher de novo. Eu também não estou usando essa sala, então manda testemunha e vai aqui. Pronto, a gente pode depois mostrar, você pode configurar lá essas salas de grupo, eu acho bem interessante. Às vezes quando a gente vai atender vocês, a gente já configura para português, sabe? A gente já faz essa configuração. Inclusive, o tribunal vai começar a distribuir, renovar o parque de tecnologia. Acabamos de adquirir 1.500 computadores para renovar os computadores antigos das comarcas. E aí, por exemplo, eu estava até conversando com a doutora Lina, demonstrando que para Parnamirim, né, estão previstos lá os computadores que vão substituir. Tem um fazendamento ali. Substituir aqueles computadores que tem o Windows 7, que é aquele Windows antigo que não suporta determinados sistemas hoje do Poder Judiciário. E aí ia crescer alguns de unidades que receberam estagiários, receberam mais servidores. E nesses equipamentos, o dos magistrados também, que inclusive para poder deixar padrão, a gente deixa um perfil padronizado em todo o estado, que é os computadores do magistrado, e poderá remanejar o computador do magistrado dentro da própria unidade também. E aí, nessa oportunidade, a gente já deixa o Teams todo configurado, já nesses novos equipamentos. Seria assim, vamos dizer, menos um problema para depois, com o computador novo já, o usuário não precisar entrar em contato com a CETIC. Sim. Sim, com microfone. Inclusive. Sim, inclusive o kit já adquirido por licitação é o computador, aquele mini, né? Mini desktop, com os 12 monitores grandes, porque já se tornou padrão hoje para uso de sistema eletrônico, né? E estamos também fazendo uma aquisição de maneira piloto, inicialmente nas centrais de custódia, com um nível mais avançado de câmeras e de estrutura de som para poder disseminar para todo o estado, após esse piloto aí, vamos dizer assim. Acho que mais alguém? Sim, sobre essa questão das webcams, o Rodolfo lembrou aqui que nós já adquirimos 500 webcams e vamos fazer essa distribuição. Não é uma coisa assim, está em licitação, né? Então, já estamos com elas lá na CETIC.
Microfone embutido com alta qualidade. Isso mesmo. Lá atrás, Edvandro, Jéssica. Na questão das audiências, né, do Teams, eu lembro que tem alguns juízes que usam o mesmo ID, né, para todas as audiências, né, e outros usam IDs exclusivos para cada audiência. Eu gostaria que vocês falassem o prós e contras de cada uma dessas opções. Essa questão de um link único, né, é diferente do Zoom, que a conta, quando você criava a sala, ela gerava um link que você compartilhava com qualquer pessoa. O Teams não, cada agendamento ele gera um link diferente, né? Porém, para as unidades, às vezes acaba sendo um pouco trabalhoso, porque usam um documento padrão e já querem deixar aquele link lá para sempre utilizar para a audiência. Então, como é que a gente orienta? Que, da mesma forma que foi feito o agendamento para o balcão, com a recorrência diária, se faça para o link da audiência. Mas só acontece às quartas-feiras, às segundas e quartas, não tem problema, pode configurar essa recorrência lá. E esse link vai sempre aparecer no calendário e é o mesmo. Pode pegar esse link, pode também colocar lá no encurtador, transformá-lo num nome amigável e colocar esse link dentro das minutas, dos documentos, não tem problema. É muito mais uma decisão da unidade, se quer para cada audiência gerar um link ou se quer utilizar um link único para facilitar a divulgação. A questão do armazenamento dos arquivos da audiência sendo um link único, vai ficar tudo no bolo só, vai? Não, para cada gravação que é feita, independente de ser um link único, é gerado um arquivo diferente. Ele não vai alimentando como se fosse um único arquivo, não. Não, eu sei, mas aí na hora de pesquisar por data tal, ele vai dividir direitinho ali ou... Vai depender do nome que você vai dar esse arquivo. Vai funcionar como um Explorer normal. Ele vai gerar um arquivo, você pode renomeá-lo da forma como for mais fácil para a identificação, não tem problema. Ok. Se for na conta da unidade, é ilimitada, não é isso? Mas a memória no Drive, nesse caso, para as mídias, também é a mesma coisa? Exatamente. Quando a gente se refere a arquivo, seria PDF, doc, arquivo de vídeo, não tem problema, imagem. O que tiver no OneDrive é ilimitado. Exatamente. Então. Obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Lá novamente. Eu não sei se está no escopo dessa reunião. Por exemplo, existem alguns aplicativos do tribunal, por exemplo, do Cojude, Cojude também, alguns que a gente manda para fazer cálculos, né, os cálculos de custas judiciais, que tem uns cadastros que a gente faz, mas é muito bugado ali, está cheio de problemas. A gente vai tentar finalizar, não consegue. Esses sistemas, quem está fazendo essas referências ou melhorando ele para tirar esses bugs? Só para é interessante, não sei se foi aberto o chamado através disso, que a equipe consegue atuar a partir de um chamado e dizendo qual é o problema, para que a gente possa realmente, a gente como técnico, às vezes não tem o uso dia a dia, e para simular às vezes o problema é muito importante que se abra o chamado com as telas, mas existe uma equipe própria recebendo esses agilhos, fazendo a avaliação para fazer as correções quando houver problema. A equipe do nosso departamento de sistemas aqui, nossa diretora Ana Paula, que está à frente disso. Mais alguém? Enfim, eu acho que a CETIC, o tribunal, o Diego representando a presidência, eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo nesta quarta semana do Maio Tecnológico. Na segunda-feira, a gente vai fazer um resumo desses eventos. Agradeço aqui também a doutora Lina Flávia por ter
recepcionado e disponibilizado aqui o Fórum de Parnamirim. Nossa ideia é fazer isso durante todo o ano também, essas visitas às comarcas, para poder aproximar mais os usuários locais da tecnologia. Agradecer aqui, aproveitando, agradecer também os gestores da CETIC, a Ana Paula, Álvaro, Gilvan, Jânio e demais gestores que estão presentes aqui, que cada um na sua especialidade, e aí somando, junta aí, converge no apoio da CETIC a todas as unidades, a todos os jurisdicionados. Nossa ideia é essa, receber, assim, passar um pouco a informação, às vezes presencialmente a gente consegue mais, né, demonstrar esses serviços, a distância fica um pouco mais complicado. Receber de todos, né, como dissemos, as sugestões para evoluir em cada sistema específico lá, como também em ferramentas como essa, que agrega várias ferramentas numa só. Vivaldo. Que a gente pudesse comunicar, tendo novas ideias e mandar para vocês. A gente pode fazer algo semelhante ao que fizemos com o PJE, recebemos mais de 40 sugestões de melhorias nos fluxos do PJE, na ferramenta, através de um formulário. Pode fazer especificamente assim, mas o próprio Agile você pode utilizar e ir lá e enviar a sua dúvida, orientação, sugestão de melhoria. Fizemos uma específica do PJE para poder chamar mais atenção e focar mais, mas isso pode ser feito tudo via chamado técnico. Alguma previsão do link do PJE com os Correios, para nós mandarmos diretamente as correspondências? Boa pergunta. Está aqui doutor Diego, Álvaro, que acompanham esse projeto desde o início. E ele foi implantado no núcleo, que a gente chama Núcleo Justiça 4.0. Eu acho que o doutor Diego, se puder complementar um pouco aí, Álvaro, se puder complementar também. Para Álvaro falar que dá todo mundo participar, né? Boa tarde. Estamos no projeto piloto no 4.0 do projeto E-Carta, dentro do PJE. O que consistiu, o que é que ele vai fazer de benefício, o que é que vai trazer de benefício esse projeto? Hoje a gente tem alguns setores que tratam dessa questão do envio para os Correios, né? Alguém emite, alguém monta um lote, depois o Correio vem buscar, né, aquilo que foi gerado fisicamente, leva, depois devolve, alguém recebe, digitaliza e bota dentro do PJE. O que é que o E-Carta vai fazer? Quem emite hoje a intimação, ele vai selecionar lá, envio aos Correios, E-Carta. O próprio sistema vai gerar eletronicamente a intimação ou citação, o que seja, vai enviar direto para o sistema do Correios e o processo vai ficar aguardando a carta. Pronto. O sistema do Correio vai sinalizar, no sistema do Correio, o próprio Correio vai imprimir o AR, imprimir a intimação ou citação, entregar para o carteiro, tudo isso é Correio, tá? Entregar para o carteiro vai cumprir esse processo, vai devolver para o sistema dos Correios, e quando tiver a devolução do AR lá, o próprio sistema do PJE vai buscar essa informação, ver se foi cumprido ou não, e vai movimentar o processo. Se foi cumprido, para aguardando o prazo, e se não foi cumprido, ele movimenta para análise de secretaria. Isso está no projeto piloto do Núcleo 4.0, acho que por 60 dias, se eu não me engano. Né? São 60 dias para poder analisar, para poder fazer esse fluxo iniciar e finalizar, para a gente ver se precisa de alguma implementação, mas já está tendo devolução de maneira efetiva, o processo já vem concluído dos Correios, está dando certo. Após esses 60 dias, a gente vai fazer essa disseminação para o restante do Estado. Então, todo o processo que era manual vai ser automatizado desde o momento que foi feita a intimação até o retorno dos Correios. Então, ou a secretaria vai ver o processo
em aguardando prazo, ou vai ver na secretaria porque a pessoa não foi encontrada, por exemplo. Pessoal, é isso. Se quem tiver mais alguma pergunta, se puder direcionar para um de nós posteriormente, ou através da central de serviços, de chamados. A gente agradece. A comunicação nos lembrou aqui que realmente a gente já atingiu aí um tempo estimado, até porque está sendo transmitido via YouTube também, então a gente, infelizmente, precisa encerrar. Doutor Diego, quer dar uma palavrinha? Doutora Lina.